Olá, sou Carla Barbosa. Olá, sou Vanessa Nunes. Chegamos à aula 9, finalizando o módulo 2 do ciclo 9. E hoje vamos falar sobre eu e a sociedade, cujo objetivo geral é possibilitar reflexão sobre as sombras e a integração com o eu no contexto à sociedade. E para alcançar esse objetivo geral, a gente vai traçar a nossa aula com os seguintes objetivos específicos: possibilitar ao aluno refletir sobre aspectos cotidianos, envolvendo o eu e sociedade no planejamento espiritual; possibilitar ao aluno refletir sobre aspectos cotidianos, envolvendo o eu e sociedade, mas atuando de forma participativa e não apenas como um mero observador; possibilitar ao aluno a refletir sobre a possibilidade de vivenciar algumas situações desafiadoras relacionadas à sociedade e como lidar com tais situações na perspectiva, na ótica do espírito. Então, dentro dessas palavras em negrita, ela nos traz as seguintes reflexões: aspectos cotidianos, então aspectos corriqueiros, aspectos do dia a dia, dentro da ótica do espírito, dentro da ótica do espírito na sociedade, com a linha de raciocínio no sentido do planejamento, né? Como é que a gente faz o planejamento espiritual dentro dessa ótica do eu e sociedade, né? Que é o tema do nosso ciclo. Então, e a segunda proposta, dentro do objetivo específico, é atuar de forma participativa e não como um mero observador. Então, trazer todos nós como responsáveis para contribuir para a sociedade. E as situações desafiadoras a gente vai tratar dentro de uma atividade que faremos ao vivo na aula. E Kardec, ele traz a seguinte perspectiva dentro do Livro dos Espíritos. Eis as perguntas: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 766. Então, ele traz a reflexão de que precisamos do outro, precisamos da sociedade para evoluir, para reconhecer, inclusive, as nossas sombras, os nossos aspectos, os nossos complexos, as nossas tendências. A gente precisa tratar dentro da sociedade como forma de sermos ativos, não como mero observador, para que para que a gente não esteja no lugar de sermos inúteis, de sermos ignorantes. A gente já evoluiu nesse sentido. Então, a gente precisa, inclusive, integrar habilidades, e cada um com suas funções para complementar o outro. E na questão 767, ele traz a seguinte pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei de natureza? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros para alcançar essa lei, alcançar esse progresso, para inclusive somar para a contribuição da sociedade. Carlinha, você quer falar alguma coisa sobre isso? Quero sim. Precisamos analisar também que não estamos reunindo todas as habilidades, né? Estamos num processo de aprendizagem, num processo evolutivo, e já nascemos, né, aqui neste planeta precisando de obstetra. Precisamos do professor no nosso processo educativo. Precisamos de tantas outras habilidades de outros, até a formação da gente para retornar à sociedade, contribuindo também com os nossos aprendizados. E lembrando que o outro é nossa referência, para que possamos analisar as nossas tendências, né, para nos inspirar em novas habilidades. E partindo dessa reflexão de lei de progresso, a gente vai tratar agora sobre as sombras,
que nós trazemos aqui a citação do livro de Adenauer, Psicologia e Espiritualidade, que vai trazer a seguinte reflexão: tudo que desconheço em mim se torna condutor de meu destino, visto que age a minha surdina sem que ele direcione o sentido e lhe dê uma função útil. Na verdade, o convite é para que a gente enxergue essa questão do mergulhar em si mesmo para reconhecer, acolher, trazer à consciência essas sombras, no sentido de que, sendo a sombra negativa, eu nego, projeto no outro e causa sentimentos negativos. Então, se a gente parte da sombra negativa, que é a projeção, que é um mal que, inclusive, está construído dentro desse contexto social, dentro do contexto anterior, o mal, o certo e o errado é de cada um. E dentro da sombra negativa, é aquela projeção, que inclusive falamos em diversas vezes nas aulas anteriores. Então, se a gente nega, se a gente projeta no outro, isso traz a reflexão de uma sombra negativa. E o que é que a gente faz? A gente tem que acolher, a gente tem que trazer a consciência que ela faz parte dessa totalidade que somos nós espíritos. E diante disso, o que é que a gente pode fazer hoje, Carla, para trazer essa sombra para a sombra positiva? Então, o que é essa sombra positiva, que também é conhecida como sombra dourada? São aquelas capacidades que nós temos, desconhecemos e só enxergamos no outro. Muitas vezes você admira a autodeterminação de alguém, ou uma habilidade que aquela pessoa desenvolve, e você tem e não reconhece. Assim como não se reconhece a negativa, também não se reconhece a positiva. E por isso a importância de viver em sociedade, porque é comparando-se com o outro que você vai começar a enxergar essas coisas. Lembrando que essa sombra positiva, ela sempre é projetada no outro em forma de admiração. Vamos sempre estar admirando essas pessoas quando nós temos essa qualidade. Interessante, porque se a gente fala sobre essa questão das projeções, das tendências, se a gente fala inclusive das próprias sombras, a gente traz o núcleo material, o núcleo principal desse núcleo geral que é a sociedade, que é a família. Porque é na família que, na verdade, a gente descaracteriza, a gente mostra as nossas personas. A gente é o que é. Então, é dentro da instituição da família que a gente vai trabalhar com essas sombras. Para quê? Para que vamos trabalhar com essas sombras? Porque se a gente não trabalha dentro da família, que é o núcleo principal, núcleo primário, é a célula. Se a gente não trabalha com esses aspectos dentro do nosso núcleo principal, que é a família, a gente vai chegar para a sociedade em que condições? Qual é a contribuição se eu não consigo trabalhar com esses aspectos dentro da minha família para a sociedade? Cadê a lei do progresso quando a gente não consegue trabalhar dentro da família sobre os nossos aspectos sombrios que a gente nega, que a gente projeta no outro? Então, Adenauer, no ciclo 1, Conhecendo o Espiritismo, nosso ciclo básico, ele vai trazer a seguinte reflexão: a família é uma instituição cujo surgimento da sociedade significou um marco evolutivo, pois representa a possibilidade da fixação de vínculos afetivos e de aprendizado do amor. Porque, na verdade, quando a gente começa a trabalhar com essas sombras, com esses aspectos, a gente está querendo construir os laços afetivos, o amor, para que esses laços afetivos, esses sentimentos
essa sombra dourada, esses aspectos positivos tragam contribuições significantes para a sociedade. E aí não é só essa questão do amor. Quando a gente fala em amor, não é só o amor entre um homem e uma mulher. Né? Não é essa relação afetiva. É o amor fraternal. Esse amor que só na família a gente consegue desenvolver. Porque tenho dito que a família é o maior aprendizado que nós temos, né, nas relações. Se a gente consegue viver bem dentro do núcleo familiar, com certeza vamos viver bem fora do núcleo familiar. Vamos levar para a sociedade tudo aquilo que a gente pratica dentro da família. Vai reverberar, né? Na verdade. E aí, dentro dessa discussão ainda, dessas reflexões que estamos trazendo, a gente também cita Divaldo Franco: o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos de convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Então, é para reflexão, para a gente trazer o conteúdo para a aula. E vamos para planejamento espiritual. Como a gente vai linkar o homem vivendo em sociedade para evoluir e contribuir para o progresso coletivo? Muito difícil ultimamente, né? A gente vê essas coisas. A maioria da população está muito preocupado consigo, apenas. Apesar de sabermos que somos seres individuais, vivemos no coletivo e precisamos contribuir com esse coletivo, né? O contexto social que o espírito vai estar inserido faz parte do seu planejamento. Se ele for bem feito ou não, já estamos aqui, precisamos ajustar. É preciso estar ciente de todas as coisas que colocamos em nosso planejamento. Não está só ligado à questão de filhos que eu vou ter, com quem vou casar, quem será meu pai e minha mãe, que profissão terei. Mais importante do que isso, falando de sociedade, é entender que sociedade escolherei viver. Existem vários tipos de sociedade. Dá uma pescada lá no livro Viver como Espírito de Adenauer, que vocês vão ver. É, esse livrinho aqui, ó, maravilhoso. Que sociedade você escolhe? Você precisa ter discernimento nisso, porque você pode escolher viver em uma sociedade e entrar em conflito com o seu propósito de vida. E aí vai ficar batendo cabeça, ou tendo que reajustar o seu planejamento enquanto estiver como pessoa encarnada. E você, Evan, acha o que disso? Penso que seja muito interessante, porque se a gente está falando, né, de contribuição social, se a gente está falando de progresso, se a gente está falando, né, inclusive dos propósitos que nós temos no sentido do trabalhar em nós mesmos para uma forma de fazer com que isso reverbere para a sociedade como um todo, a gente pensa que sim, existe um planejamento espiritual, né? Não estamos aqui por acaso, né? Houve um planejamento de onde está, de onde vamos estar, né? De onde iremos reencarnar, o que iremos fazer, né? E se o planejamento não der certo, tá tudo bem. Fazer o quê? Vamos enxergar qual é o propósito para tudo isso, né? Qual é o aprendizado, né, Carlinha? Que Sim. a gente vai adquirir com todo esse movimento que estamos fazendo para estarmos onde estamos. Então, que a gente possa entender que somos agentes participativos desse progresso coletivo e que esse progresso parte de nós mesmos. O que é que estamos fazendo para o progresso da sociedade? Então, hashtag fica a dica. Qual a sua contribuição social, cara pálida? Eu já sei que vocês já estão aprendendo na última tarefinha, prova prática das tortas. Spoiler já, cara. Vocês arrasaram na contribuição social. Isso foi uma gota no oceano que significa muito, não é?
Quando a gente está inserido em algum projeto social, não precisamos estar no papel de Divaldo Franco, de Adenauer, de Medrado, de Irmã Dulce, se ainda não estamos preparados para isso, mas podemos contribuir com os projetos, sendo voluntários, participando financeiramente, ou até com escuta. Nós temos habilidades já integradas que podemos fazer em qualquer projeto social, a depender da profissão que a gente tenha, não é verdade? Ou atuar até numa recepção, tudo ajuda, tudo vem contribuir, tudo vem somar. Porque se somos uma grande teia, se estamos todos interligados e precisamos um do outro para aprender, vamos compreender que eu só vou estar bem energeticamente, fisicamente, se o outro também estiver. Né? Imagina uma teia de aranha em que em algum ponto se rompe. Compromete tudo. Às vezes estamos em casa e não sabemos porque estamos sentindo tristeza, não sabemos porque estamos sentindo alguma dor. E a dor do outro, a tristeza do outro, porque a gente sente, então contribuir socialmente, está inserido na sociedade. De alguma forma, não importa qual e o tamanho dessa inserção. E você, Van? É muito interessante, porque a gente sai um pouquinho desse estar espírita, inclusive, e para ver os nossos papéis. Quais são os papéis que estamos fazendo diante dessa sociedade? Só o papel espírita? Eu só vou contribuir com a Fundação Harmonia? E o seu papel de pai, seu papel de mãe, seu papel de filho, seu papel do que seja, de funcionário, de servidor público, o seu papel social, caridade, é somente caridade, e a escuta acolhedora, e a paciência, né? Então, precisamos refletir aonde estamos neste personagem, neste espírito, que está fazendo contribuir com as nossas habilidades, inclusive com as inabilidades que a gente descobre que a gente consegue ter a gente consegue alcançar essa habilidade através da inabilidade para a sociedade. Então, qual é o seu papel? Você tem contribuído? E o impacto da tecnologia na sociedade? Muitas pessoas pensam que tecnologia e espiritismo não se comunicam, de que não podemos trazer para a vida espiritual a tecnologia de forma nenhuma, né? A tecnologia tem auxiliado a humanidade de uma forma ímpar, seja nos novos aparelhos tecnológicos, cirúrgicos. Eu tenho isso, eu participei de uma cirurgia em que eu fui paciente, que foi tudo tecnológico. Eu achei aquilo fantástico. No pós-operatório foi fantástico. Quantos de nós podemos aliviar os nossos corações na pandemia com lives de toda a ordem, todos os tipos de religião? Não paramos a ULI, fomos todos contagiados com esse uso. Quantas pessoas conseguiram sobreviver com o uso da tecnologia, vendendo seus produtos na internet? É lógico que também tem o lado negativo disso, porque usam de todas as formas e precisamos ter cuidado a forma como utilizamos a forma negativa da tecnologia. Muitas vezes eu vejo uma postagem e o impulso é de responder à altura, mas aí freio o personagem, coloca o espírito em ação e digo, calma, pessoa, não digite isso, delete, não poste. Né? E aí vem os fake news, né? O maltrato ao outro, e precisamos ter cuidado com isso. E você, Van, o que acha? Diante do que você está falando, Carlinha, como você traz aspectos negativos, eu trago os aspectos positivos, que seria com a pandemia, né? Hoje já saímos desse estado pandêmico, mas o quanto nos aproximou, né? O quanto, por exemplo, a carta deixou de ser carta para ser e-mail,
Isso não quer dizer não deixou, né? Mas a gente utiliza mais a ferramenta do e-mail. Hoje a gente faz videoconferência com várias pessoas, né? Então, aproximou nesse aspecto positivo, né? Dentro dessa home office, o que não era possível antes, hoje já existe inclusive previsão, né, em lei que assegura o direito ao home office. Então, que a gente possa enxergar esse impacto pelos dois viés, tanto negativo como positivo, dentro da sociedade. Que a gente traga essa ferramenta não para excluir ou para nos afastar dessa sociedade, mas para trazer elas mais para próximo, trazer ela mais para incluir, para trazer mais para perto. E temos uma coisa maravilhosa para vocês na aula prática. Vamos nos preparar para a aula prática. Já demos uma dica no início, né? Vamos ler o livro Viver como Espírito? Aquele que eu fiz Se preparem, que vamos dar boas risadas. o convite está feito. Estejam presentes na nossa aula, ao vivo e a cores. E trazemos agora como referência, né, as reflexões que trazemos foi dentro dessa perspectiva, né, de Valdo Franco, Allan Kardec, Adenauer. Obrigada. Um cheiro no coração de Bons estudos vocês para vocês. e até a aula presencial.